Chaplin agora fala sobre boa memória, um assunto bem importante que tem a ver, inclusive, com o nosso bem-estar, com o desenvolvimento das nossas atividades. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, será que eu vou lembrar de tudo, vou conseguir dar conta de tudo? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Inclusive porque a memória é uma das funções mais importantes do cérebro humano. Não só relacionadas a lembrarmos fatos, compromissos, mas a memória está relacionada também a outras funções do nosso organismo e do nosso dia a dia. O seu rendimento cai, quando o rendimento da memória cai, podem surgir dificuldades no trabalho, na escola, na vida social. A gente vai refletir, então, como conservar nossa memória, ter uma memória saudável, independente da nossa idade. Será que é possível? Muitas vezes a gente acha que o envelhecer causa significativa perda de memória. Será que dá para prevenir isso? Vamos compreender esse tema. Vamos conversar hoje com o neurologista Dr. Rogério Tuma. Dr. Rogério, muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, Letícia. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta para a gente, o nosso telefone é o 0300 10 07 940. Queria primeiramente entender como funciona a memória no nosso cérebro, doutor. Então, a memória, o que a gente sempre associa a memória de fatos ou a memória de palavras, mas a memória é a maneira que o sistema nervoso, o cérebro, encontrou para aprender as coisas. Certo. Então, quando a criança aprende a andar, ela está desenvolvendo um mecanismo de memória também. Assim como a gente, quando aprende um dicionário ou uma outra língua, é tudo isso um mecanismo de memória. Então, tudo que a gente guarda, aprende a fazer no nosso dia a dia, a gente está usando a nossa memória para guardar, armazenar isso. Exatamente, não é só a memória de fatos. E o sistema é muito parecido em todos esses mecanismos. Certo. Ou a gente ainda não tem muito entendimento de como que a gente armazena a memória. Mas aparentemente a memória é feita por circuitos, então quanto mais movimento a gente faz, mais intenso é esse circuito e amadurece o movimento, isso é um mecanismo de memória. E a memória de fatos ou de palavras, aparentemente a gente guarda nas proteínas. É como se fosse uma fita magnética e ela está enovelada dentro da célula e em algum momento, quando a gente precisa procurar o que guardou, a gente lê essa fita e aí encontra o fato na memória. Agora, existe diferença, doutor, entre a memória na fase da infância, quando se é uma criança, e na fase adulta? Não, o que acontece de diferente de memória é, existe uma memória recente, que é a memória dos primeiros minutos. Então, quando a gente encontra uma imagem e vai gravar, nesse momento, ela é uma memória mais digital, mais elétrica. E quando a gente grava a memória para depois evocar de anos atrás, essa é uma memória já anatômica, fixa, orgânica, que está gravada nessa proteína. Então, a gente tem a memória recente e a memória tardia. É como se no computador a memória recente é o que a gente está vendo na tela. E a memória tardia é o que já está gravado no disco rígido. Nos nossos arquivos. O que é diferente é que quanto mais memória a gente tem nesses circuitos, a gente tem uma diminuição da possibilidade de criar outros circuitos novos. Então a criança aprende mais, mas tem uma memória que não consegue gravar tanto. O adulto já tem um acúmulo grande de memória e a capacidade dele de aprender coisas novas é um pouco menor do que na criança. Mas mesmo assim, a nossa capacidade de aprendizado é muito grande até o fim da vida. É extraordinário refletir a força do nosso cérebro, né? Quantidade de conexões, Sem que se desenvolve. dúvida nenhuma. O cérebro é uma máquina maravilhosa. A gente tem, inclusive, aqui uma pergunta da Lúcia Noêmia, de Salvador, na Bahia. Um abraço. Lúcia, muito obrigada pela sua manifestação. Doutora, ela quer saber o seguinte. Ela diz, às vezes esqueço onde coloquei a chave, me levanto e esqueço que fui buscar. Essa dificuldade em lembrar alguma coisa, mesmo recente, ela quer saber se é um problema que pode significar problemas de memória, pode acometer pessoas mais jovens também. Como que funciona isso? É assim, a doença de memória só aparece na fase mais avançada da vida, depois dos 60, 70 anos. Certo. A doença de Alzheimer, por exemplo, ela acomete 5% das pessoas que têm 60 anos e vai aumentando a incidência com o passar do tempo. As pessoas com menos do que 60, 50 anos, quando elas esquecem, em geral, não é por causa da memória em si,
mas por causa da atenção. Então, quando a gente está com muita coisa na cabeça, está pensando, chega em casa, põe a chave, eu estou pensando em outros problemas, eu não vou gravar aonde eu coloquei a chave. Se eu não gravei, eu não consigo lembrar. E é muito mais por isso que acontece. Porque, na verdade, você não usou a memória, de fato, para guardar aquela informação. Exatamente. Então, é um problema de atenção. E o que afeta a atenção? É o cansaço físico e o cansaço emocional. Então, quando a gente tem muito estresse, muito problema, ou quando a gente não dorme direito ou trabalha demais, aí a gente fica mais desatento. Existem outras doenças sistêmicas que podem atrapalhar isso. Doença da tireoide, diabetes, a hipertensão. Então, quando isso é muito comum e é no indivíduo jovem, o médico tem que procurar outras causas para essa alteração. E quais os prejuízos da perda de memória, efetivamente, assim, doutor? O que causa para o ser humano, além da questão emocional, né, de não lembrar de todos os fatos que gostaria, biologicamente, organicamente, tem algum impacto essa perda de memória? Não, a perda de memória atrapalha porque coloca muito a pessoa em risco. Se ela não lembra onde ela está, o que ela está fazendo ali, não lembra as pessoas que são familiares a ela, quer dizer, o meio todo se torna mais ameaçador. E é como você falou, a gente piora muito a nossa produtividade. Pessoas que têm muita responsabilidade, que têm que evocar sempre a memória, acabam sendo profissionalmente prejudicadas por isso. A gente tem mais uma pergunta aqui do Fábio Josias, de Piracicaba, São Paulo. Muito obrigada, Fábio, pela pergunta. Ele quer saber se muito barulho, ele ouviu dizer que muito barulho, ambientes desorganizados podem prejudicar a memória. Isso é verdade, doutor? Não, o que realmente acontece é que quando a gente está num ambiente muito desorganizado ou com muito fator que tira a nossa atenção, a gente piora a nossa performance de memória, porque a gente não está prestando atenção. Tem um barulho aqui atrás e a gente não consegue prestar atenção, focar no nosso trabalho. Então, você não lembra. Existe uma técnica para eu conseguir me focar, por exemplo? Já ouvi falar, a gente ouve às vezes falar alguns termos, né? Por exemplo, como memória seletiva. Como eu posso fazer para minha memória funcionar do jeito que eu preciso que ela funcione, doutor? A atenção, a gente consegue treinar um pouco. Isso é muito de como a gente nasce, é constitucional. Então, tem gente que tem mais desatenção e gente que consegue concentrar melhor. Certo. Existem técnicas para você treinar e é principalmente voltada à leitura. Porque na leitura você foca no livro e você tem que ter a imaginação de criar aquele momento. Como você fez a leitura bíblica, a gente lembra o evento, a gente constrói aquela imagem. Então aquilo exige um foco naquilo. Então a leitura dos livros é uma estratégia muito boa para a gente treinar a atenção e a memória também. Certo. Existem outras ferramentas para treino da memória? Atividades, por exemplo, que eu possa fazer no meu dia a dia, que vai exercitar esse instrumento que é tão importante para o nosso dia a dia? Existe uma estratégia de fazer a menos. Certo. Assim como o livro melhora a nossa atenção e a memória, o computador diminui a atenção focada. O computador e o celular e a televisão. Olha o desafio. Então, nesse sentido, você tem que juntar o bom dos dois. Você pode usar as novas tecnologias, mas é bom a gente sempre ler um pouco diariamente para a gente manter essa atenção focada. Certo. E os sinais de que a memória não está muito boa, doutor? Além dessa perda de algumas informações do nosso dia a dia, existe algum outro sinal também? Existem. Quando isso se torna muito repetitivo, ou a gente não lembra de alguns fatos que já ocorreram, ou tem dificuldade para encontrar o nome das coisas, ou lembrar o nome das pessoas com quem a gente tem uma convivência pelo menos semanal, quer dizer, quando isso é mais frequente, aí deve chamar a atenção. A outra coisa que chama a atenção é quando a gente esquece a luz ligada, a chama do fogão acesa, a torneira aberta, não tranca a porta de casa quando sai. Esses atos, quando são mais repetitivos, aí podem indicar um problema de memória. Certo. E a ansiedade e a depressão, elas são problemas que podem agravar as questões da memória? Sem dúvida nenhuma. A causa mais comum em jovens, né, ou adultos jovens, de alteração da memória é a ansiedade e a depressão. Então, quando a gente está muito tenso e estressado, piora a atenção e, consequentemente, a gente não vai lembrar dos fatos que participou, e a depressão também. A depressão, por si,
piora a memória. Nesse caso, doutor, o tratamento desses problemas, da ansiedade, da depressão, é a melhor forma de evitar essa perda de memória diante dessa pressão que acaba surgindo no paciente? Isso. Quando tem um jovem que está tendo essa repetitiva falha da memória, a gente tem que ir atrás de uma doença orgânica que possa explicar isso. Agora, doutor, a perda de memória, ela é reversível? Uma memória que eu já perdi, eu consigo recuperá-la? A memória está gravada lá. Se a gente não tem nenhuma lesão estrutural do cérebro, a gente consegue evocar. Quando tem a doença da memória, que é a doença de Alzheimer, por exemplo, a demência, algumas vezes a gente não consegue, mesmo tratando, não consegue evocar esses fatos. Mas em algum momento, uma parte dessa memória a gente consegue recuperar. Certo. Então, existem tratamentos que ajudam a essa recuperação, a você se sentir menos... Além dessas doenças que o senhor mencionava, a própria perda de memória, assim, desses momentos, há como tratar essa situação? Sim, também. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui de Florianópolis, Santa Catarina, da Vilma Baroni. O senhor mencionava a doença de Alzheimer e ela quer saber se quem tem problema de memória está propenso no futuro a desenvolver a doença de Alzheimer, ou se não tem relação. Não existe uma associação direta com isso. O que a gente sabe é, primeiro, doença de Alzheimer não é uma doença só da memória. A gente também começa a ter erro de cálculo, percepção tridimensional, a dificuldade de linguagem. A doença do Alzheimer e as outras demências, ela acabam envolvendo outras funções do cérebro. Para se diminuir o risco de ter doença de Alzheimer e atrasar a doença de Alzheimer, quanto mais a gente estuda, quanto maior o nosso vocabulário, maior o nosso treino do cérebro, mais a gente atrasa a doença. E isso é um fato. Então, se a gente não tem uma boa memória, não é que a gente vai ter a doença de Alzheimer, não aumenta o risco. Mas se a nossa memória é boa e é bem treinada, a gente consegue atrasar o aparecimento da doença, se caso a gente tivesse essa propensão. Certo. O senhor mencionava a importância da leitura como um fator aí para exercitar a memória, falava sobre essa possibilidade de se manter útil, né, procurando aprender também como prevenção aí de alguns desafios no campo da saúde. Agora, a prática de atividades físicas, fazer atividades que saiam da rotina, isso também colabora com a boa memória, doutor? Sem dúvida. Ficou muito claro, houve um congresso mundial sobre a doença de Alzheimer em Copenhague, e o que ficou mais claro foi que a atividade física também atrasa o aparecimento da doença de Alzheimer. Na verdade, tudo que a gente faz com vontade, com um fator lúdico, ou atividade física, ou até mesmo a leitura, e, portanto, isso atrasa o aparecimento da doença. Bom, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto em outras oportunidades. Se você ainda tiver dúvidas sobre esse tema, pode entrar em contato com a nossa produção, 0300 10 07 940, ou então vidaplena@boavontade.com. Queria agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa, esclarecendo essas dúvidas para a gente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Bem-vindo. Muito obrigado. Estivemos conversando aqui no programa Vida Plena hoje sobre essas questões da memória, como mantê-la saudável, ativa. Quem esteve respondendo as nossas perguntas foi o Dr. Rogério Tuma, neurologista, falando com a gente sobre esse tema.